Seguimos aqui nos Congressos Paróquias de Gestão Eclesial 2025 e agora a gente vai bater um papo com o Davi Martim e Silva, da Hóstia Santa. Seja bem-vindo, Davi. Boa tarde. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus. E com vocês? Graças a Deus, estamos na luta. Davi, conta um pouco pra gente como surge a Hóstia Santa. A Hóstia Santa surgiu de uma ideia que eu tive há alguns anos atrás, né, sobre pesquisa de mercado mesmo, né? Os meus clientes perguntavam para mim, porque eu era vendedor da Aramon há 25 anos, e há uns 15 anos atrás eles me perguntavam por que a Aramon não faz hóstias? Né? Porque o produto de vocês tem uma excelente qualidade, então as hóstias também poderiam ter uma qualidade melhor, porque as nossas hóstias nós estamos muito mal assistidos das hóstias. E a gente pegou e a partir daí eu comecei a pesquisar o mercado, né? Os meus maiores concorrentes, os possíveis clientes, né? O que eles precisavam, quais eram as suas exigências, quais as suas faltas, né? O que ele não podia ficar sem, e o que tinha que não ter no produto. E aí a gente foi filtrando e até surgir aí a oportunidade de estar montando uma fábrica. Demorou muito tempo, porque a gente passou depois da pandemia que a gente montou a fábrica, né? A ideia era bem antes ali, e veio a pandemia, parou com todas as ideias, com todos os nossos projetos. Foi tudo assim meio que por água abaixo, né? Mas surgiu aí uma oportunidade que foi assim imperdível, né? Uma fábrica fechou, né? E ofereceu para mim se eu queria comprar a fábrica usada, né? Vamos dizer assim. E a gente na hora assim acendeu uma luz, mas isso pode ser um sinal, né? Porque a gente tinha acabado com o projeto por conta da pandemia e de repente no finalzinho de 2021 o rapaz veio e me perguntou se eu queria comprar. Aí na hora eu já liguei pro meu irmão, que a gente estava com o projeto começar junto, a fábrica. E ele falou assim, não, vamos ver. Eu liguei de volta, a gente marcou lá um dia para a gente poder visitar a fábrica que estava parada. E a gente foi ver, tá? E o sócio do meu irmão também foi junto, nós fomos em 3. E chegando lá a gente viu que o maquinário realmente estava sucateado, sabe? Mas tinha tudo que a gente precisava, né? Desde da prensa, do tambor rotativo, do cortador, tinha tudo. E a gente não precisava comprar mais nada. Tava tudo pronto. Aí a gente acabou adquirindo a fábrica dele, né? Depois de algumas negociações. A gente levou lá para o Paraná e começamos a trabalhar com as máquinas. Só que aí demorou bastante tempo para a gente poder acertar o ponto. Porque fazer hóstia não é só fazer hóstia. Você tem que ter ali uma expertise, porque existe um ponto da massa, o trigo tem que ser diferente, temperatura, o tipo da água, ou aonde ela vai ser armazenada, como ela vai ser modificada, como que ela vai ser cortada, tá? Para poder chegar a um nível de qualidade que os padres aceitem, entendeu? E no começo a gente apanhou aí pelo menos uns 4 meses aí para aprender a fazer a hóstia. Então ali foi só despesa, né? Não teve lucro. E a gente não conseguiu fazer no começo, no primeiro mês, no segundo mês. E teve ali, a gente apanhou bastante ali. Até foi um aprendizado mesmo, porque estava muito difícil de aprender. E depois de uns 4 meses, a gente parou a fábrica para a gente poder acertar o maquinário. A gente teve que desmontar algumas máquinas, a gente descobriu alguns erros que estavam causando o defeito, né, das hóstias. As hóstias do padre mesmo, a gente não conseguia fazer, porque não tinha qualidade suficiente para a gente poder vender. Aí a gente parou um mês a fábrica, arrumou todas as maquinárias que estavam com defeito e voltamos a fabricar de novo, aí sim, com qualidade melhor, e foi melhorando. No primeiro ano a gente melhorou bastante, no segundo a gente melhorou mais, aí a gente já arrumou outras máquinas, já comprou mais máquinas e veio para a Expo Católica. No primeiro ano que a gente abriu, a gente veio para a Expo Católica, que foi quando explodiu assim de vendas pra gente, né? Porque a gente não era conhecido, não tinha como aparecer no mercado de hóstias do mundo católico do nada, assim, porque é um produto que tem uma tradição, né? Tem que ter como eu vou dizer, uma segurança para o padre comprar. Ele não compra qualquer hóstia, de qualquer
fornecedor. Assim, olha, eu já compro dessa empresa há tantos anos e eu não pretendo trocar, né? Como a gente entrou com um produto melhor, né, alcançando os clientes que estavam com deficiência de hóstias, a gente conseguiu entrar. Mas depois da Expo Católica, as nossas vendas assim explodiu, né? Foi então que a gente começou o projeto de 15 máquinas, a gente partiu para mais 20 máquinas para dar conta dos pedidos. E já com a qualidade assim, né, 99%. Tem alguma coisinha para arrumar ainda, lógico, né? Sempre vai ter. E depois a gente foi no segundo ano também, aumentou mais ainda a credibilidade dos clientes que a gente tinha, né? Foi fidelizado ainda mais e aumentou mais uns novos que também estavam querendo trocar ali. Então a gente teve que adquirir mais 10 máquinas. E nesse meio tempo a gente foi arrumando, melhorando e criando novos desenhos, novos tamanhos que o pessoal está pedindo, né? E assim foi. Até hoje a gente vai fazer 3 anos que a Ostia Santa está no mercado, vamos dizer assim. E a gente pretende estar sempre melhorando, sempre buscando qualidade e inovação para atender melhor o nosso público. Então, não é que o projeto ele foi por água abaixo, ele foi no tempo de Deus, né? E nesse processo, o que você identificaria como maior dificuldade? Foi mesmo acertar a produção? Ou teve outros fatores que também, nossa, foi muito difícil conseguir passar por isso, superar? A nossa maior dificuldade, depois de acertar o maquinário, ponto da Ostia e tudo, foi entrar no mercado, né? Porque a gente começou, primeiro a gente ainda não teve assim a Expo Católica, a gente teve que ligar de cliente para cliente. Eu tinha alguns clientes já que eram da Aramon, né? Eu tinha conhecimento, porque 20 e tantos anos trabalhando. Liguei para vários deles, alguns compravam, outros não, mas a venda era baixa pelo tanto de máquina que a gente tinha, entendeu? Então a gente trabalhava e estocava e algumas das nossas hóstias que estavam prontas a gente teve que descartar porque não tinha venda. Então a gente sofreu muito para entrar no mercado, né? A gente fala assim que foi obra de Deus mesmo, porque um padre nosso lá sempre comprava nossas hóstias e ele nem precisava das hóstias. Ele comprava para ajudar, sabe? Então a gente teve ajuda assim, de vários parceiros mesmo, sabe? E ele oferecia para os outros padres, eles passavam lá comprar. E foi aumentando aos poucos mesmo, tipo um boca a boca mesmo, sabe? Então a gente sofreu muito nessa época. Foi para entrar no mercado, que foi bem sofrido. Foi a maior dificuldade. E nesse mercado, assim, às vezes as pessoas não imaginam. Não é só sobre chegar lá na entrega, na hora da consagração, mas realmente essa qualidade do produto e o quão exigentes são os clientes, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer um pouco desse mercado e o quão os padres são preocupados com a questão de fragmentar muito, esfarelar, a questão da umidade. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Exatamente, tudo isso. A fragmentação é um problema grave, porém faz parte do pão, né? Não é um plástico que a gente está trabalhando, né? Não é um produto sintético que você pode fazer os recortes e ele não mais sair, desconectar partes. É trigo, né? Ele é um pequeno pão. Então ele vai ter pequenas fragmentações dentro do pacote, por conta do transporte, por conta do manuseio. Ele vai ter pequenas fragmentações. A gente trabalha sempre para reduzir ao máximo. A gente corta, depois do corte tem um filtro, tem outra peneira 2 ou 3 vezes, né? A sala de embalagem também tem uma outra peneira de filtragem, até chegar no ponto que não tem mais onde ter farelo. Tem as fragmentações. Mas durante o transporte acontece de soltar pequenas partes das bordas, né? Que é onde faz o corte. Então ali vai quebrar um pedacinho mesmo. Mas a gente evita sempre ao máximo mandar hóstia quebrada, né? Hóstias com mancha, hóstia amarelada, que às vezes torra também, né? Porque, eu te falei, eles não têm um controle preciso das máquinas. Elas trabalham o dia todo e às vezes varia a temperatura. Elas queima de um lado, não queima do outro. A gente tem que descartar aquela, mas as escolhas são todas feitas à mão, de uma por uma, sabe? Então é bastante serviço. E é bastante minucioso também. Que nem você falou da umidade.
Se você cortar ela com bastante umidade, ela pode causar um emboloramento antes da data de validade, por conta de calor, por conta de iluminação. Então, o cuidado que o padre também deve ter para armazenar tem que ser especial, tem que guardar um local escuro, onde não pegue muita luz, porque o trigo, como ele é in natura, e ele não tem nenhum tipo de conservante, que é só água e trigo, ele acaba germinando, né? Ele germina ali o caruncho, que fala, e por conta da luz. Se deixar ele uma temperatura aí de 15 a 20 graus em um local escuro, acabou. Por isso que nossas hóstias hoje ela tem uma validade de 1 ano, porque algumas são embaladas a vácuo, agora todas são embaladas a vácuo, para tirar todo o oxigênio e umidade dentro do pacote, assim proporcionando uma maior qualidade e durabilidade do produto. Isso é bom, né? Porque às vezes o padre quer fazer uma compra maior também para aproveitar o frete, né? Mas aí ele fica preocupado, será que eu vou conseguir consumir no tempo hábil para não perder, né? Então isso é um diferencial de vocês também, né? Exatamente. As hóstias não tem como ser diferente, né? É água e trigo e não tem o que fazer. Porém, nosso diferencial é que as nossas partículas ela têm uma validade de 1 ano. Que nem eu te expliquei, porque elas são embaladas a vácuo e é controlada a umidade delas. Não pode ter nem muita umidade, nem pouca umidade. Porque se estiver muito seca também, ela quebra dentro do pacote e gera os fragmentos, né? Então, tudo isso tem que ser controlado para a gente tentar manter a qualidade até chegar no cliente. Então, ela é crítico, a produção dela é bem minuciosa. É um produto que dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas vale a pena. Vale muito a pena. A gente, quando chega numa igreja e vê que as nossas hóstias estão sendo está na celebração, aquilo nos enche de orgulho, né? Porque é um produto que está em evidência na igreja. Então não pode ser qualquer coisa. Tem que ser feito o melhor para o melhor, que é Jesus Cristo. Então não tem como você fazer um produto de má qualidade ou com má vontade, né? Tem que ser feito com amor e tem que ser muito bem feito. Dentre as hóstias e partículas que vocês produzem, qual é o que você mais vende hoje? A partícula que mais sai em geral, assim, para todas as paróquias, todo mundo compra, é a partícula 4.0, que é 40 milímetros, né? O tamanho dela é ideal para fazer a consagração em 2 espécies, né? Você pode até colocar na boca do cliente, do fiel, ou molhar no vinho, e também entregar para o fiel ela em 2 espécies. É a que mais sai por conta do tamanho ideal. Que as pequenas, pode ser que o dedo rele toque na boca do fiel. Então eles preferem uma maiorzinha. E tem a 5.0 também, que o pessoal está começando a usar. Porque ainda é um pouco maior e evita mais esse risco. Eu sei que, né, relativamente, assim, vocês são uma empresa nova no mercado, né? Mas já está consolidada, né? Amém. Então, quais são, assim, os próximos passos? O que vocês almejam aí para o futuro, médio e longo prazo da Hóstia Santa? A Hóstia Santa, ela, né, vamos se consolidar aqui no mercado e a gente quer fazer uma fábrica que entregue a mercadoria com qualidade e com pouco prazo, com mais rapidez para o cliente. Porque a gente teve muita procura e o grande, vamos dizer assim, depois da qualidade, é o prazo de entrega. Que o pessoal exige muita pressa, sabe? Eles não fazem pedido assim, pode entregar daqui 30 dias. Não, é para semana que vem. Você tem para mandar amanhã? Você tem para mandar depois de amanhã? Semana que vem? E a gente geralmente tem muitos pedidos na frente e a gente não quer deixar a paróquia ou a igreja ou o santuário sem hóstias. Então a gente tem essa dificuldade de ter o produto a tempo. Então a gente está crescendo, aumentando a produção e viabilizando um estoque para poder estar atendendo rapidamente. Né? Para próximos anos, né, vamos por aí 5, 6 anos aí, a gente pretende também montar uma fábrica no Paraguai, né, para atender ali a América do Sul inteira ali e talvez exportar também. Porque ali no Paraguai a gente tem um custo menor de energia, um custo menor de mão de obra, menos imposto, então viabiliza a produção e até a exportação, por conta de taxas, né?
que hoje a gente não consegue aqui no Brasil. A gente ter um apoio assim, para poder fazer esse crescimento exponencial para a América do Sul. Aí. Ai, bacana. E qual que é a importância assim, de eventos, né, como os congressos, como a Expo Católica, para levar a marca de vocês para o cliente, para a consolidação de vocês ainda mais no mercado? Esses eventos que são propostos por vocês, a gente leva muito a sério, porque a gente está aqui não só pela nossa qualidade, mas por uma confiança que foi dada a gente para o cliente. O cliente compra da gente sabendo que nós podemos atendê-los, porque vocês também colocaram a mão no fogo por nós. Então a gente faz de tudo para ser o que vocês esperam, vamos dizer assim, né? Os padres olham a hóstia santa com outros olhos, né? A partir da que nós estamos aqui expondo, ou na Expo Católica, ou nos congressos, não estamos aqui à toa, né? A gente está aqui porque nós somos uma empresa séria e queremos sempre oferecer para os nossos clientes o melhor que a gente tem, com maior rapidez, e o padre que vai vir, ou a secretária, ou o lojista, que vai nos ver aqui, vai saber que nós não estamos aqui porque nós somos pessoas, e somos uma fábrica séria, e quer trabalhar com eles também nessa vertente de estar sempre um confiando no outro. Ah, isso bacana. Eu quero agradecer você ter aceitado aqui conversar com a gente um pouco, agradecer a confiança que vocês depositam na nossa equipe também, enquanto Promocat e todos, né, os nossos eventos que nós realizamos. Contem conosco, nós esperamos contar com vocês também e vamos juntos seguir nessa caminhada aí, juntos em prol daquilo que é maior, né, que é anunciar a palavra de Deus e contribuir para a evangelização. Eu que agradeço a oportunidade de estar expondo para vocês como que funciona a fábrica e como que ela está crescendo e como que ela pretende ser no futuro. A gente agradece muito a confiança de vocês e estamos aí, juntos na evangelização. Até a próxima, então, né? Obrigado, até a próxima, tchau. Tchau, tchau.